Estudo do IBGE mostra aumento no nível de ocupação em 2022. Graças a programas sociais, houve melhora nos indicadores, mas as desigualdades permanecem imensas. Acompanhe na reportagem de Daiane Ponte. A síntese de indicadores sociais divulgada hoje pelo IBGE dá destaque ao mercado de trabalho. O estudo mostra que houve recuperação no nível de ocupação, atingindo 55,6%, mas a desigualdade ainda é muito grande. No recorte por grupos etários, os jovens e os idosos não acompanharam a melhora no cenário econômico. Tem grupos que enfrentam maiores desafios com relação à inserção no mercado de trabalho, que são as duas extremidades, os muito jovens e os idosos. Então, os muito jovens têm essa dificuldade muito grande com relação ao primeiro emprego. Então, a primeira faixa, que vai de 14 a 17 e de 18 a 24, é a faixa na qual a gente tem a maior dificuldade com relação à recuperação do nível de ocupação e a recuperação com relação à questão dos empregos. As taxas de desemprego no Brasil são mais elevadas para essa taxa. Na outra extremidade, entre os idosos, a taxa de desemprego ainda é menor, mas é menor porque você tem menos idosos inseridos no mercado de trabalho. Então, nessa extremidade também, a gente ainda enfrenta um pouco de dificuldade. Apesar do aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, ela segue em desvantagem. Enquanto o nível de ocupação do homem alcançou 66,3%, o da mulher ficou em 46,3%. Este cenário está diretamente ligado ao tempo de trabalho de casa e de cuidar de outras pessoas. Em contextos assim de baixo dinamismo econômico, de implementação de políticas de austeridade fiscal, que foi o caso de até o ano de 2022, né? Porque a partir de 2023 a gente começa a reverter esse quadro, há uma pressão muito maior para que as mulheres continuem realizando os trabalhos domésticos e de cuidados. Uma debilidade em termos de oferta de política pública, né? Nós tivemos uma perda muito grande nesta última década em termos de serviços sociais, investimento em infraestrutura física e social para melhorar, né, o serviço não só de creches, né, mas também na área da saúde, na área da educação, na área da assistência. Então, isso sobrecarrega mais ainda as mulheres. A desigualdade referente à cor e raça continua bastante expressiva. Quando analisada a atividade econômica, fica evidente a segregação racial. A participação da força de trabalho de pretos ou pardos é mais elevada em atividades informais ou aquelas que apresentam rendimentos inferiores à média histórica. A estrutura da economia brasileira, ela faz com que alguns setores privilegiem a contratação de pessoas brancas. Então, em alguns setores, a gente tem a predominância de pessoas negras, e são os setores que normalmente remuneram menos, pessoas que ganham menos. E o segundo elemento é que, mesmo esses negros entrando nesses setores que remuneram menos, eles não têm progressão, evolução funcional, mobilidade funcional nas ocupações. Então, os negros acabam ocupando as atividades operacionais e não estão à frente de projetos, à frente de cargos de liderança, de gerência. Isso faz com que, mesmo num determinado setor de atividade, você tenha, ou mesmo numa mesma empresa, você tenha diferenciais com relação à remuneração. Um dos elementos, né, não é o único, obviamente, que ajuda a repensar o crescimento econômico, o desenvolvimento, é ter uma sociedade mais igual. É poder, de alguma forma, enfrentar as abissais diferenças que existem entre homens e mulheres, entre pessoas negras e não negras. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é melhorar as possibilidades de acessar empregos melhores e mais qualificados e remunerar adequadamente, porque isso cria um efeito positivo sobre a economia.